De uma hora para outra eu fiquei mudo. Não, tá errado. Eu acho que foi assim. A verdade é, 2 pontos. De uma hora para outra eu parei de ser escutado. Existe uma diferença. Falar eu falava sem parar. E só eu me ouvia, ninguém mais. Não prestava atenção. Eu podia dizer uma frase profunda, fazer uma grande descoberta. Podia ser o novo... O cientista, aquele... o Einstein. Podia ser o que fosse. Era tudo nada. Eu sempre tive uma memória. Era tão boa. Mas de uns tempos pra cá eu acho que foi muita leitura. Eu leio muito. No começo, quando pararam de falar comigo, eu achei que era só que as pessoas eram distraídas ou grossas. Eu fazia tudo direito. Acordava, escovava os dentes, ia no banheiro, me barbeava, tomava banho, fazia café, me trocava e saía. Trancava a porta, sempre 2 voltas na fechadura. Chamava o elevador com a mão direita, à esquerda já ligando o celular. O elevador chegava, sempre havia gente nele, eu trabalhava no mesmo horário que todo mundo. Eu entrava no elevador, falava bom dia e ninguém respondia. Ficava no mais absoluto silêncio, olhando o teto do elevador, como se dali viesse a solução para todos os seus problemas. Eu tenho lindo as palavras, eu pensei. Para de falar para dentro, projeta a voz. No outro dia eu entrava no elevador e dizia claramente: bom dia! Letra por letra. B-O-M-P-A. Eu ainda dava um suspiro por pronto de exclamação. Bom dia! Nada. Eu comecei a achar que era igual o cara do romance, o cara que não tinha cheiro, nada. As pessoas não viam o cara porque ele não cheirava nem fedia. Mas eu cheirava, fedia, falava. No começo eu pensei: ah é? Não quer me escutar? Foda-se. Não sabe o que está perdendo. Eu que não vou estragar meu dia por conta de um. Segui minha vida. Continuei falando com todo mundo como se nada tivesse acontecido, porque nada acontecia mesmo. Ninguém escutar é foda, né? Se você não gosta de falar, tudo bem. Você fica lá, então, neguinho, nem repara. Mas ele tinha alguma coisa para dizer, não era nada importante, porque eu sou assim, comum, eu não sou o gêniozinho que abre a boca e pá, o mundo para de girar para escutar o cara que vai mudar a história da humanidade. Eu não mudava nem a nhaca da minha vida. Tinha tanta coisa para comentar. Tá quente hoje, chuva besta. Puta boca. Com gás. 100. Passa o sal. Tem muita pimenta? Adoçante. Passa o sal. Não adiantava pedir passa o sal. Ninguém me passava. Podia pedir com jeitinho, bem educado, grosso, dando ordem. Passa a merda do sal, caralho! Nada. Eu estendia a mão, pegava o saleirinho e as pessoas continuavam lá delas. Era chato, porque eu não estava invisível. Os caras me viam, olhavam para mim, desviavam para não bater. Eu só não merecia a porra de uma resposta. Um dia na TV, passou um filme de um cara que não sabe que está morto e continua levando a vida dele normalmente. Quer dizer, morto levando a vida é meio esquisito. Mas era assim no filme. Quem viu sabe o que eu estou falando. Então, o morto leva a vida dele normalmente, mas ninguém dá pelota para ele. A gente acha que ele fez alguma cagada, a mulher ficou puta da vida com ele, os amigos ficaram putos, todo mundo ficou puto com ele. Mas não, é o cara que está morto. Quando o filme acabou e eu fui mijar para dormir, me bateu uma luz na ideia e eu pensei: cacete, eu tô morto. Foi desse jeitinho mesmo que eu pensei. Morri e não me dei conta. Isso que eu estou vivendo é a vida de um morto, por isso que ninguém me escuta. Mão de morto, cara de morto, pinto de morto. Eu mijava um mijo de morto igualzinho de quando era vivo. Então esse papo de vida após a morte era verdade. Mas era muito besta viver igual antes. Porque eles passaram a não ligar para mim. Eles, todo mundo me via, mas no banco todo mundo passava na minha frente. Velho, aleijado, grávido, uma vez não um fortão. Não dava mais para sair na rua. Resolvi fazer tudo pela internet. Pagar conta, comprar coisa, conhecer gente e trepar. Não adiantou porra nenhuma. Eu entrava naquelas salas de bate-papo e ninguém me respondia. Parei de falar a verdade. Dizia que tinha 15 anos, que era mulher, que queria tudo, que isso, que aquilo. Merda nenhuma.
Entrava na sala das minas românticas, colocava um apelido, sei lá, Romeu Sonhador, Neto. Sala de esportes, de dança, de Fórmula 1, luta livre, comunidade de apoio ao peixe-boi. Eu nunca vi a porra do peixe-boi, mas entrei. O cara ficava enchendo o saco de todo mundo por causa do peixe-boi feio pra caralho, e me ignorava. Um dia, no ônibus, eu andava de ônibus para poder encostar em alguém, pegava o metrô para sentir outra pessoa respirando junto. Tinha uma mulher no dia no ônibus, ela estava sentada do meu lado e se levantou, carregando a bolsa cheia e uma criança. Era uma mulher pobre, claro. Ela levantou e deixou no banco um crachá. Eu apanhei e fui até lá. O seu crachá, a senhora deixou cair. Ela olhou o crachá, pegou, guardou e desceu do ônibus. Nenhum obrigada, nossa, ou cabeça, nada, nada, nada. Nem mesmo um mexido de boca. Vai ver que ela era tímida, né? Sem graça. Pobre tem disso. Nem fazendo favor eu conseguia ouvir um som que fosse dirigido a mim. Nada. Já que ninguém queria falar comigo, eu fui ler. Decorei dicionário. Aquele monte de palavras em ordem alfabética. De A a Z, de Z a A. Decorei tudinho. Eu tinha uma memória de pedra. Nem Deus lembrava de tanta coisa quanto eu. Quanta palavra eu sabia. Nível. Excessivo, demasiado. Eu sabia o que é quatipuruaçu, o que era quatipuruzinho também. Se alguém falasse hiperorexia perto de mim, eu sabia o que era. Hiperosmia também. Eu sabia trechos de livros, letras de músicas, poemas. Sabia de cor, de trás para frente, de frente para trás, de olho fechado. Tanta palavra, e eu não tinha para quem espalhar. Um dia eu acordei com 3 quentes e um fervendo, levantei, sacudi a poeira e gritei para mim mesmo, já que só eu mesmo me escutava. Para com isso, deixa de choradeira. Vai à luta, vagabundo, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Já dizia o Fagundes Varela, o Gonçalves Dias. Armado da coragem que só os ignorados têm, eu saí para a rua e encontrei um fauno de pedra no meio de um jardim. Ele haveria de me ouvir. E por ser pedra e ser fauno, ele não fugiria. Por ser pedra e fauno, ele também não me responderia nada. Mas eu já estava acostumado. Respirei fundo, tomei fôlego e comecei. Recitei tudo que estava acumulado na minha cabeça. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. De todo meu amor serei atento. De amor e seus danos me fiz lavrador. Um galo sozinho não desce uma manhã. Pirulito que bate, pirulito que já bateu. E somos em rumo no fundo do mato. Nunca esquecerei desse acontecimento. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. A única coisa a fazer é dançar um tango argentino. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro, escarra nessa boca que te beija. Declamava e chorava. O silêncio me acolhia. Foi quando o velho começou a bater palmas. Miúdo, os cabelos brancos, ralos, grudados na testa pelo suor de aplaudir. O velho me olhava com cara de emocionado e aplaudia de pé. Eu fiquei pasmo, bestificado. Depois de tanto tempo, numa imensa solitária, alguém tinha me escutado. Você recita muito mal, ele disse. Uma voz clara, pausada, dicção puríssima, postura impecável, peito aberto, pernas firmes. O homem parecia um ator. Era um ator. Um grande ator, tinha sido. Eu recitava mal. Mas você está aplaudindo, eu disse. Tô besta com a tua memória, ele falou. Ela sim é que merece aplauso. Eu não sabia o que dizer, eu tinha perdido a prática de dialogar. Fazia tanto tempo que não precisava. E ele me olhava esperando resposta, comentário, sorriso amarelo, sei lá que porra. E eu, pasmado. Ele achou que eu estava bestificado por ele ser um grande ator. Acho que eu consegui disfarçar. Tinha que ser gentil com a única pessoa que tinha me ouvido nos últimos anos. Eu também podia ser ator. A gente conversou a noite toda. O velho ator também precisava falar muito. Ninguém mais prestava atenção nele, igual acontecia comigo. Nós falamos, nunca nos cansamos. O parque fechou, a gente saiu para a avenida, andou, entrou no supermercado e comprou umas cervejas, saiu bebendo e falando. Entramos no cinema falando, nem sei que filme era. A gente ficou falando e ninguém disse, fica quieto, palhaço. A noite passou, o dia nasceu, os assuntos nunca acabavam, emendavam um no outro. Até que o velho ator bateu um copo de cafezinho no chão da padaria e falou, lá do jeitão dele. Vamos trabalhar juntos, meu rapaz. Trabalhar no quê?
quê? Eu perguntei. E ele, recitando poemas. E eu, para quem? O mundo está surdo para os poemas. O mundo está surdo para os meus poemas. Eu reforcei dramático. E o velho sábio da montanha me disse, vai cagar, moleque. Eu não fui, fiquei. Ele se animou. Vamos declamar todos os poemas que quisermos, onde bem entendermos. Vamos a lugares onde seremos ouvidos de verdade, e amados, e queridos, e lembrados. Falou bonito, velho. Me arrependo de não ter aplaudido ele naquela hora. Devia. Fiquei com vergonha. O velho ator não me deixou pensar muito. Eu te ouço, moleque. Basta. Vai, declama aí. E nós começamos os nossos ensaios. Eu declamava e ele repetia. Mudava as minhas intenções, as inflexões, a velocidade das palavras. Tocava o coração de cada verso. Eu tinha a memória dos poemas. E ele tinha a alma. O velho engolia as palavras que saíam da minha boca e repetia, mas não igual. Transformava cada palavra em outra, e outra, e outra, como um caleidoscópio invisível. O velho bruxo temperava as frases, punha cor nas sílabas, dava cheiro aos hiatos, recheava os fonemas. Numa daquelas tardes de ensaios exaustivos, eu espremia a memória até o velho ator achar o tom certo com o poema do Vinícius de Moraes. Vinícius é tiro e queda, os cabelos brancos se derretem, ele dizia, não sem certo sarcasmo. Eu estava lá recitando, para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar. Ele respirava, dava a pausa. A pausa dramática, ele dizia. Para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar. Aí ele parou, tirou um lenço amassado do bolso, enxugou o suor e disse, moleque, tamo bem de estoque, vamos mambembar! Ele gritou, olho brilhando, e eu danado da vida, que porra de verbo era esse? A gente se apresentou em tudo quanto foi canto. Asilo, orfanato, enfermaria, abrigo de mendigo, escola de cego, mocó de catador de papel. Tinha um cristão, o velho ator olhava para os tipos e dizia, Camões, Drummond, Cecília, Castro Alves. Da gaveta da lembrança, eu ia arrancando todos os poemas do poeta escolhido. Eu recitava e o velho ator repetia, mas do jeito dele, com os tempos outros, as pausas mudadas, as intenções sublinhadas. Intenção, moleque, ele dizia. Intenção é tudo. No começo, eu achei que ia rachar de ganhar dinheiro, mas o velho só procurava, Deus me livre, era um mais fudido que o outro. O que um mendigo de praça vai dar em troca de poesia? Velha de asilo não vai dividir a gelatina da sobremesa com o recitador. Eu achava que ninguém entendia tanta rima, poema antigo, mas não. Os olhos deles brilhavam. Tinha até quem chorasse e recitasse junto. Eles gostavam da gente. Quer dizer, gostavam do velho ator. Eu ficava cismado, incomodado mesmo. Não era possível trabalhar daquele jeito, ir de um canto a outro da cidade, de várias cidades. O velho ator já falava em outros estados. Vamos mambembar! Ele dizia com olhos quase saltando fora da cara. Com que dinheiro, eu pensava? Um dia eu me segurei e perguntei para ele. Com que dinheiro? E ele sacudiu os ombros. É grana que te preocupa, moleque? O teatro me deu muito. Deu casa, carro, conta no banco, viagem de avião. E onde estava tudo isso? O velho morava no... Aqui. Era aqui que o velho morava. Eu ia dizer isso. Para que tanto se vive assim? Mas ele nem me deixou começar. Dinheiro não me falta, porque eu não tenho memória, nem plateia. Você, ele dizia pesando a mão no meu ombro, você é minha memória. E eles, ele falava apontando a velharada, a escumalha, a patuleia, eles são do meu público. Era bonito quando ele dizia meu público. Aquele monte de estopa humana vestia seda, virava anjo, reluzia no escuro. Foi naquele tempo que eu descobri que sempre quis ser ator, mas não sabia. Eu comecei a sonhar em subir ao palco, vingar Hamlet, sofrer Romeu, falsear Tartufo, arrastar Alaí de veludo, chorar Edmond Tarone, amar Jação, de Amedeia, sofrer Petra von Kant, rir João Grilo. Eu sempre quis ser todo mundo que nunca existiu, ou que existiu demais em tantos corpos, rostos, gestos, vozes. E justo eu, cuja voz não ecoava, podia existir através deles. Era um truque, agora eu vejo isso. Era um truque para ser ouvido nem que fosse de forma indireta, porque eu mesmo não tinha voz. Mas os personagens,
Quem sabe se os personagens me ajudavam a... Na hora que eu disse isso pro velho ator, que eu queria mesmo ser que nem ele parou. Achei que ele ia soltar uma gargalhada bem na minha cara. Vê se te enxerga, moleque. Ele podia dizer isso, mas não. Ele me olhou, ficou um segundo calado como se estivesse decidindo o rumo da humanidade e disse: vamos com calma, moleque. Vai, reclama aí. Eu teria ficado 1000 anos pulando de praça em praça, de asilo em asilo, de cadeia ao hospício, apresentando o Augusto dos Anjos para os miseráveis da rua, deslizando Manuel Bandeira no ouvido dos aleijados. Que lindo que era aquilo tudo. Mas um dia, foi no dia... Uma data importante dessas eu não podia esquecer. O velho ator parou. Primeiro foi o susto. De uma hora para outra ele apareceu fraco, doente, velho. Desmoronou diante dos meus olhos, ao alcance das minhas mãos, e eu sem conseguir segurar aquele fiapo de vida que escorria. Ah, velho danado. Fui vendo ele diminuir de tamanho, o bracinho mais e mais fino a cada dia, a pele quase transparente de tão frágil. A voz não. A voz e o olho continuavam brilhando, reluziam mais. Ele espantava o escuro e dizia com os olhos voltados para algum ponto dentro dele: saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E não trouxeram mesmo. Um dia eu preparava uns poeminhas de Olavo Bilac, quando o velho fez sinal para uma ambulância que passava. Fiquei parado, feito um bestalhão, vendo os enfermeiros colocarem o velho na cadeira de rodas. Ele me olhou de longe, sorriu só com os olhos e me fez assim, com a mãozinha seca, o braço fino, a carne quase evaporada de tão pouca. Foi a última vez que eu vi o velho ator. Ele deu um tchauzinho michuruca e sumiu da minha vida. Fiquei mudo de novo. Aquele velho filho da puta me deixou ali, falando sozinho, declamando pro ar, o gesto sem função, a voz sem ouvinte. Bateu as botas e me largou com uma mão na frente e outra atrás, coração partido pelo abandono repentino. Justo agora, que eu estava criando coragem de chegar e dizer para ele, olho no olho: me treina a ser você, me ensina a recitar, a viver no palco tudo aquilo que os outros escrevem. A memória eu tinha, guardava para sempre todas as palavras. Era só ele me ensinar a ser escutado. Só isso, não era muito. Porque eu não tinha mais o que fazer com tanta palavra, criando um mofo aqui dentro. Eu era um prisioneiro da minha própria memória. Língua é foda. A língua prende. A palavra algema. O que realmente liberta é o silêncio. Mas eu não queria ser livre. Eu queria me prender à bruxaria do velho e seduzir quem me ouvisse. Parti ao encontro do público. O meu público, como dizia o velho ator. Estavam todos órfãos do velho ator, prontos para ser adotados por mim. O meu público aguardava com ansiedade que eu começasse a recitar todos os poemas decorados e ainda frescos na memória. Não era muito, tá certo? Mas era o que eu tinha para dar. Iniciei minha caminhada pelos mesmos becos que o velho tinha me levado. Versões do fim do mundo. Lugares onde o diabo gritava de medo e ninguém ouvia, nem eu. Armei a tenda imaginária da minha poesia e danei a recitar Vinícius, Castro Alves, Gonçalves Dias, Henriqueta Lisboa, Cruz e Souza, Cecília Meirelles, Raul Bopp, Mário, Oswaldo, Menotti, Bilac, Gonzaga e tantos outros, todos brasileiros. Todos brasileiros que era para atingir em cheio a alma dos olvidados. Foi meu erro. Aquele monte de poeta, aquilo não era eu, e eles perceberam. Fiquei largado no chão, dei com o cara na porta, não soube onde amarrar meu burro, perdi o rumo. Aquele bando de desdeitados, desvalidos, desbotados, descatados, descaídos, desconsolados, descorados, desgraçados do mais podre inferno. Eles me viam, me ouviam e riam de mim. A mendigada podre, de tão maldita, catingada ingrata, achava graça onde eu via choro. Culpa minha. Eu errei ao copiar o velho. Tinha nada que recitar poesia. Tinha que falar teatro. Era teatro que eu queria. O meu teatro. Os textos que eu ia comprar com a ajuda que o velho ator me deu. Me deu sem querer. É bom que se diga, porque o velho era unha de fome do inferno, tacanho, apagão, humilhando. Nunca ele me chamou e disse: meu filho, um dia tudo isso será teu. Mas eu vigiava aquele velho. Conhecia os segredos dele, sabia até da dentadura no copo. Ele nem desconfiava, mas eu conhecia os esconderijos do dinheiro, a
burra, o tesouro, o baú secreto, que ele escondia como se fosse virgem intocada. E dá-lhe poemas, recital, viajar para cima e para baixo, para a praia e para a serra, na chuva ou no frio. Quem disse que o velho ligava? Ele era mais forte que chuva, raio, enchente e caloria. Ele nunca imaginou é que fosse morrer de repente, apanhado de surpresa pela mal-falada, da desvivente, sem tempo de trocar as joias do esconderijo. Velho besta. Foi o primeiro lugar que eu fui quando soube do passamento. Catei tudo, moeda por moeda, anel, brinco, colar e bachela, ouro e prata, rubi, aquela verde bonita, esmeralda, e pérola de verdade, tudo meu. Eu resolvi usar tudo aquilo para comprar uma peça só minha. Eu não tinha como comprar nada, a não ser que eu fingisse ser outra pessoa, que eu virasse ator assim, do nada. Comecei minha carreira pelo mais difícil, improvisando. Mandei um e-mail para um autor da moda. Sou produtor interessado em investir nos valores da nossa dramaturgia. Tenho sala de espetáculo em shopping, elenco de TV, mala direta com 5 mil nomes. Interessa? Interessou. Mas ele não queria perder a pose. A resposta veio untada de empate. Com quem mesmo você trabalhou? Qual o seu currículo? Sorri. Meu currículo é um cheque de 10 mil que eu posso depositar na sua conta agora mesmo. Era pegar o largar, mas ele fez doce. Disse que a arte dele não estava à venda como se fosse quadro em galeria. E eu perguntei, se não é para viver dela, por que escrever uma peça? Fiz uma pausa dramática e mandei. Não quer 10? Aceita 15? Ele aceitou. Me mandou diversos textos, alguns bem bons. Um era... Faz tanto tempo que eu li, e depois eu li tanta coisa depois daquilo, eu escolhi um deles, aliás, dois ou três, eu já não lembro. Comprei logo e pedi exclusividade para sempre, paguei bem. Ele nem pestanejou, claro, ninguém mais montaria aquelas peças enquanto os direitos eram meus, renováveis automaticamente mediante um novo depósito na conta do autor. Como dizia o velho, moleque, dinheiro não é problema. Não me contentei com um autor só. Aos poucos fui erguendo a torre do meu sucesso imaginário. Depois daquele primeiro texto comprado, aprendi o caminho das pedras. Nenhum outro dramaturgo seria tão difícil quanto o primeiro. Eu queria lembrar o nome dele, para vocês saberem que tinha sido uma conquista, tinha sido uma vitória e tanto. Justo eu, que nunca agora sabia negociar, estendi a isca e... como é que é? Tem um verbo para isso? Eu seduzia. Exigia tato. Parecia mesmo um pouco de psicologia na conversa, que não era fácil. Se fosse olho no olho, mas pelo computador. Cada autor cedia um texto, 2, 3. Teve quem cedesse a obra completa desde que eu pagasse. Paguei. Queria a obra toda. Queria escolher. Não sabia ainda qual delas tinha a força que a minha tão inédita voz merecia. Fiz minha biblioteca de teatro contemporâneo. Fuçava todos os sites, lia os jornais e blogs, descobria quem tinha acabado de escrever, quem estava escrevendo, quem tinha soltado na mesa de um bar a ideia para uma peça de teatro. Comprava tudo, ainda no berço da intenção. E de todos exigia só uma coisa, sigilo. Segredo total, não queremos que ninguém saiba para não melar a montagem. Olho gordo, sabe como é? Por um tempo, eu deixei todos os textos descansando nas estantes, à espera de que eu, o novo grande ator, encontrasse o meu personagem. Nada. Eu tinha medo de não encontrar um personagem à altura, de não estar eu mesmo à altura que eu imaginava. Hesitava diante de cada peça como se... Eu tinha medo que alguém entrasse em casa e roubasse o grande personagem. Tudo é possível, hoje em dia não se tem mais segurança. Mas eu tinha memória. Li tudo, li e decorei. Li e rasguei. Cena por cena, página por página, peça por peça. Quanto mais eu lia e rasgava, mais ficava em dúvida, inseguro. Não era ali na dramaturgia de iniciantes que estava o tesouro. Seria nas peças mais antigas, aquelas que desbravaram os palcos e conquistaram plateias. Com esses a coisa não era tão fácil, tinha que negociar com o herdeiro. Mas eu negociei, forcei e consegui. Os herdeiros pouco a pouco foram cedendo direitos. Quando eu vi, do DBC para cá, eu tinha os direitos sobre qualquer autor brasileiro que pensara por um instante em transformar 2 linhas vagabundas numa peça de teatro. Tinha muita coisa boa.
porcaria também, mas era tudo meu. Quem quisesse montar qualquer falecida, Black Tie, Bela Tchau, Besta Inútil, Fala Baixo, Resistência, Caixa 2, Porca Miséria, qualquer coisa que se fizesse no palco, quem quisesse uma só dessas peças, teria de pedir para mim. E eu era inacessível. Ninguém sabia onde me encontrar. Distraído em mesas de bar, o povo do teatro nem percebeu que não havia mais peça contemporânea brasileira em cartaz. E ninguém acusava falta. Quase ninguém. Só uma vez que de vez em quando. Eu tenho uma memória muito boa, eu lembro de tudo que eu li. Tudo. Mas às vezes é muito texto. Só pode ser isso. Se eu lesse menos, quem sabe, eu não posso deixar de ler, eu não consigo reler nada também. Leio só uma vez. Texto bom, texto ruim, não tanto faz, eu não julgo. Eu leio e ó. Tá vendo? Leio e rasga. Rasga e espalha. Não leva pro lixo da rua. Vai que alguém cata, junta uma folha com outra, forma uma peça nova. Melhor não arriscar. Fico com a peça na lembrança, já tá bom. Às vezes, quando eu gosto muito do texto, muito mesmo, eu saio na rua recitando as falas. Aí tem cada frase bonita que já se escreveu no nosso teatro, como... Tantas é que na hora que a gente quer dizer uma... Poxa, mas são tantas. Nessa peça aqui, por exemplo, é uma peça do... Eu devia lembrar o nome dele, porque é uma peça... A peça é... Eu gosto dessa peça. O personagem principal, ele... Eu lembro que eu gostei do personagem principal porque ele era... Ele era... denso, forte. A continuação deve estar por aqui. Eu li não faz muito tempo. Não é esse. Ou será? Não sei. Não sei. Antes eu colocava as peças em armários espalhados pela casa, mas não deu conta. Textos demais, peças demais. Todas as palavras do nosso teatro empilhadas. As palavras que eu não posso falar porque de nada serve uma palavra que não é ouvida. Estão todas aqui. Absolutamente todas. Condenadas à minha única e definitiva leitura. Tenho boa memória. Eu não preciso guardar nada. Fica tudo aqui. A minha memória nunca falha. Quase nunca. Uma vez ou outra, mas isso é por causa de excesso de leitura. Se minha memória falhar, já pensou? Todas essas palavras escritas à toa, peças atiradas no vácuo. O teatro já estava no limbo, porque dependia de mim. E eu, de uma hora para outra, fiquei mudo. A palavra algema. O que realmente liberta é o silêncio. Tenho medo de esquecer. Esquecer. Que mesmo? Mas ainda eu acho que é um texto que está em processo mesmo de
de escrita. Então, da primeira versão que a gente começou a ler, o Luiz deu umas opiniões muito legais, apontou umas falhas e tal, eu fui tentando já corrigir. Hoje na leitura eu falei, tem algumas coisas que não estão batendo ali e tal, mas sei lá, eu particularmente gostei da reação das pessoas, assim, acho que foi meio dentro do que eu estava querendo, assim. Ele dá essas pausas porque ele está perdendo memória. Biográfica. Mas aí estamos abertos às perguntas. Primeiro, parabéns pelo texto, muito interessante. A ideia de comprar as peças e depois não permitir que elas venham a público. Parabéns para ele, leitura belíssima, sua impostação de voz muito gostosa. A gente acompanha a sua emoção na leitura. Eu só fiquei um pouco em dúvida o que é essa ideia de ele falar e ninguém ouvir, mas as pessoas o veem. Eu não sei se eu captei bem a ideia. É uma boa pergunta. Assim. Hoje o Luiz estava ensaiando aqui, o Luiz falou, legal é o autor morto que você faz uma mesa branca, roda um copinho, mas o autor responde. O autor vivo a gente fica sempre em dúvida. Eu sou péssimo para responder essas coisas, eu não sei muitas intenções dos personagens, assim, eles nem falam. Né? Mas eu posso te dizer, assim, o estopim dessa peça foi, na verdade, a cena de elevador mesmo, no meu prédio, no prédio de outras pessoas. Você entra e se fala bom dia ou boa tarde, as pessoas não respondem. Elas olham para a cara e não respondem. Você fala, cara, é impossível. Né? E foi a partir daí, assim, as ideias, em geral, têm uma fagulha, né? Foi a partir daí, assim, eu pensando na invisibilidade que a gente tem no dia a dia. E a gente também expõe os outros a essa invisibilidade, assim. Quantas pessoas passam por nós e você vê todo dia, sabe? Está circulando em rede social uma frase muito engraçada, que não adianta nada fazer IOR e não dizer boa tarde para o porteiro. E é verdade, acho que é meio por aí, assim, de você não olhar, você invisibilizar as pessoas. Sabe? Acho que é meio a ideia da pontapé da peça é essa. Aí o que vem depois, aí foram ideias que estão surgindo, algumas talvez até estejam a mais, a menos, enfim, ela não, né, precisa equalizar o grito dela, mas assim, a entonação dela, mas o estopim, eu posso te dizer que foi esse, foi a falta de educação das pessoas, eu acho. Eu acho só que nesse texto do Mário tem essa coisa para ser pensada entre a palavra e a expressão. Né? Que você tem a palavra, mas chega um momento que ela começa a não expressar mais. As pessoas começam a não te ouvir. Né? E você começa só a mostrar. Quer dizer, o personagem passa só a ser ouvido pela expressão artística dos outros. Né? Essa é a única maneira que tem de conectar, né, com essa realidade. Cada vez está ficando mais. A palavra dele já não está chegando a ninguém. Né? Então ele precisa da expressão, né, de artistas para se comunicar. E eu acho que esse jogo, né, de ficar invisível, né, das pessoas já não conseguirem mais, como se fosse um Alzheimer social, vão desconectando e ele busca essa saída, então, entre o poema e o texto teatral para poder se comunicar, ser ouvido novamente. E sendo esse último recurso, ele começa também a perder a memória, e daí tem um jogo para ser questionado e discutido. Acho que tem um pouco dessa coisa dele sumir, não conseguir se expressar mais. Oi, queria falar? Só um instantinho, ela vai falar e depois você já fala. Primeiro, eu adorei o texto, gostei muito mesmo. O que eu senti falta foi de rubrica. É verdade. Eu achei que para
Isso não é problema do autor, é do diretor, viu? Tinha rubrica. Mas não Tinha também. 2 linhas. Entendeu? E daí o autor rasgou o papel, daí. Eu não sou de rubricar muito texto. Assim. O Otávio Martins está ali, o Renato está aí também. O Renato já fizeram peça minha, dirigiram peça minha e tal, e sabem que eu sou bem avaro nas rubricas. Deixo solto. Acho mais legal, assim, mais estimulante. Não sou um autor que determina vai para lá, para cá, a não sei que seja muito fundamental, assim, seja uma absolutamente necessária aquela movimentação do ator e tal. Você é um autor que faz a ação dramática ser gerada pelo diálogo ou pela palavra. Isso é maravilhoso da sua parte, você sabe disso. Obrigado. Por isso você não precisa de rubrica. Obrigado. Otávio Martins. Verdade, fica supérfluo. Foi a gente quer. As pessoas não são obrigadas a responder um bom dia, porque às vezes você não tem problema, mas o outro perdeu seu cachorro, o carro bateu, brigou com a mulher, brigou com o policial. Então, é a mesma coisa daquele velho rico que todo dia chega no elevador e fala bom dia, enquanto que o outro está na miséria. Como é que ele vai falar bom dia? Mas é um passo social. Aí eu discordo de você, eu acho que é uma questão só de educação, de gentileza. Muitas vezes, o que a gente não está acostumado a ver é que muitas vezes quem tem problema e está mais na merda, fala mais bom dia do que Isso é verdade. Não é obrigado a falar boa tarde. É mais democrático. Eu acho que as pessoas falam se ela quiser. É mais problema que o personagem tinha de nem ouvir. No seu ouvido mesmo, acho que deve ser desesperador essa coisa de você falar e. Mas eu acho que esse medo de você. A gente vive numa sociedade atualmente, numa fase, né, da vida social, onde as pessoas se expõem, elas precisam se expor, elas precisam se tornar assunto, né? Seja, né, ela bota lá na rede social dela, hoje eu machuquei meu dedo. Eu já vi até assim, acabei de fazer xixi. E aí, né? Então, assim, mas e nessa fase, que as pessoas estão nessa angústia para ser notícia, você não ser sequer atendido no mínimo, se me passa o sal. Pô, não tem nada mais. Você não passa. Aí também revela os 2 extremos, né? Eu acho que, nossa, perfeito. Que enquanto você vai ouvindo, você vai refletindo a respeito, você chega à conclusão de que essa ânsia por essa visibilidade exacerbada dos dias de hoje, também acaba sendo uma coisa muito maluca. No outro extremo, você se tornar completamente invisível, que é o que acontece muito por N questões, e no decorrer da tua fala, do texto, eu me remeti muito à questão do Alzheimer mesmo, do idoso, às vezes que nem por uma questão de demência, mas por uma questão de ser isolado socialmente, que acaba acontecendo em alguns casos, né? Ele é condenado a essa invisibilidade, né? Então, os 2 extremos, eu acho que são tão paradoxais, ao mesmo tempo eles tem uma urgência que a gente reflita sobre isso, né? Para que a gente tente encontrar um meio termo nas nossas relações e entender tanto para o excesso de visibilidade também para essa condenação profissional e Mas também tem uma outra questão que é a seletividade do que você escuta, porque ao mesmo tempo o personagem também descobriu a palavra nos autores, descobriu que existiam muitas coisas que
valiam a pena ser ditas e serem ouvidas. E ele fala para pessoas que em geral não são ouvidas também, né? Mendigo, velho, os ouvintes dele também não são normalmente ouvidos. É isso, assim, todo lugar que ele vai é de gente que nós não damos atenção. E aí depois ele resolveu que ninguém mais tinha que escutar nada, que tudo ia ser dele. Aí ele, então, ele elimina a palavra para o outro, ele passa a deter todo o poder do que vai ser dito e Deteriorando esse poder. não vão poder mais escutar nada. Quando ele esquece. Na verdade, ele destrói, né, Mário? Eu fiquei um pouco na dúvida. No fim, como ele destrói os textos, ele destrói a possibilidade de comunicação. Exato. Porque ele perdeu a memória, ele tinha decorado tudo. Aí ele destrói, né? Ali no fim ficou para mim um pouco na dúvida, sabe? Sabe, um degrauzinho A ali. ideia é essa, é isso que precisa trabalhar, a gente precisa. Eu preciso, né, ouvindo, né, o texto de teatro tem esse barato, assim, você lendo no papel um negócio, chegamos ao que eu chamo de segunda dimensão do texto, né, de que a leitura é viva voz, com vocês dando esse retorno e tal, para um dia ele chega à terceira dimensão, que é o ator mesmo fazendo a cena. Mas é uma outra. Só o fato de sair do papel, né, e ter o Eduardo Leão aqui, a gente salvou, fez uma ação social, tipo, ele estava roubando o carro do Biafra, a gente então faz parte do nosso convênio de segurança pública e tal, né, a gente está pegando essa segunda dimensão do texto, para mim é muito importante. Né? Assim, você tem uma pergunta, né? Mário, primeiro parabéns à equipe aí. Quer dizer, dá para compreender pelas perguntas que há vários entendimentos do texto, né? E uma coisa é comum, que ele não consegue se fazer ouvido, e então ele vai buscar essa expressão nas palavras, primeiro na poesia e depois no teatro, né? E tem essa coisa da exposição imediata que hoje as redes sociais nos condenou ou nos proporcionou, né? Enfim, há vários questionamentos que esse texto levanta, mais uma coisa muito legal, parabéns. Agora, por que a escolha do teatro? Por que ele foi buscar no teatro e na poesia justamente essa forma de se fazer ouvir? E mais uma coisa que me deixou aflito no texto, que também é mérito do texto, me deixou aflito mesmo. Ele emudece o teatro, né? E o personagem emudece o teatro, ele compra tudo e coloca tudo isso na memória dele, que não é aquela memória HUD, Macintosh, né? Que ele poderia colocar, né? Assim, por que o Mário não colocou esses textos todos na memória de um computador? E colocou na memória deste personagem, e este personagem começa a perder a memória, rasgou todos os textos, aquilo começou a me dar uma aflição, porque assim, vai emudecer o teatro, né? Algum motivo especial, alguma mensagem que eu não captei, ou é este pavor mesmo que eu deveria sentir, assim, teatro vai emudecer? É para acabar, é para acabar. Paulo, não. Acabou o teatro. Pode ser uma metáfora, mas acho para várias outras coisas. Quando eu gosto muito do teatro, do exercício do teatro, desse tipo de exercício que a gente faz, os meninos trabalham comigo, vão trabalhar mais ainda. A gente tem essa prática, né, de fazer junto. Teatro é a arte do fazer junto mesmo, né? Você não faz solitário, né? Você só escreve solitário a primeira versão e depois vai para a vida, meu filho, começa a crescer o texto e joga um fermentinho ali e vai rolando. Não havia nada muito intencional no início do texto, assim, né? Eu tinha essa frase, de uma hora para outra eu fiquei mudo, e aí foi desenvolvendo, e foram aparecendo histórias, e são várias influências e várias coisas. Esse negócio de comprar os textos de teatro foi uma brincadeira que a gente fez em Curitiba.
e o pessoal que estava se apresentando lá, a gente estava conversando, tomando café, quando a pessoa sabia comprar todas as peças, e a pessoa não deixa ninguém montar, mas a pessoa ia ser só dona das peças, não deixa ninguém montar. E eu resolvi, acho que foi até na terceira versão, né, que a gente estava lendo e tal, assim, acho que existe uma falha trágica do personagem que é perder a memória mesmo. É onde tudo está. É onde está a tragédia da coisa, assim, pelo amor de Deus. Racionalmente você vai falar, pô, é só guardar na memória do computador, é louco. Mas eu acho assim, no mínimo, se ele for um esquizofrênico, ele vai achar que ele é o dono de tudo e ele vai sofrer aquilo. Né? Se é verdade ou se não é, aí eu já não sei. Mas o personagem anônimo, ele se acha mudo e ele se acha dono de todo o teatro. Pode não ser também. Tudo é possível. Talvez a perda do velho, né? O velho é uma referência para ele. Sim. Foi uma referência. Então, A perda dele causou que nos textos ele talvez lembrasse da única pessoa que ouve de verdade. Ele só é ouvido ele falar texto de outras pessoas. Isso que o Luiz falou é um negócio forte. Assim, a sua palavra não é nada, mas assim, eu falo melhor se eu estou escrevendo, se eu estou botando as minhas palavras na boca de personagens. Então eu posso ter personagens, enfim, dos mais variados matizes, brigando, eu vou ter de dar razão para todos eles, vou ter de pensar como todos eles. E aí é um erro das pessoas acharem que o seu personagem é um machista, nazista, né? Então você é um machista nazista. Não. Você tem que se jogar nesses personagens mesmo, sabe? Eu me jogo nesse personagem, já que eu tenho a dificuldade de não ter um diálogo, né? É mais gostoso assim da briga, mas tem essa você se jogar no personagem e fazer ele. E eu acho que tem mais leite para tirar daí desse texto. Dá para render mais, dá para ficar mais noiado ainda, mais bobo ainda, deixa as pessoas mais angustiadas ainda, sabe? Sem que ninguém, por um segundo durante o espetáculo, pense assim, pô, só guardar num pendrive, mano. Não tem pendrive, cara, tá aqui. Mas o velho pode ser imaginário também, né, Márcio? Oi? O velho pode ser o imaginário dele, né? Pode. Eu acho que tudo é possível, cara. Acho que o barato de uma leitura, né, é essa, assim, acho que e dependendo do diretor, o Luiz Alcázar dirige de um jeito, dá as pausas e me liga, fala assim, se a gente fizer assim, olha, aqui está errado, ele levantou umas leves, você fala, meu Deus do céu, é mesmo. Né? Aí se você chama um outro diretor, não, vamos fazer mais assim, vamos puxar mais para lá, esse para mim é um grande barato. E você vê o texto como fechado ou você vê possibilidade de escrever mais depois dessa leitura? Não está fechado não está nada fechado. Eu não acho que o texto está fechado nem na estreia, nem assim, temporada. Eu vou, nessa frase me dou umas mexidinhas na frase, peço para mudar a piada, vamos atualizar essa piada, não sei o que tal. Eu sempre vou mexendo no texto, o texto é vivo. E eu imaginei que uma hora ele começaria a gritar de tanto ficar mudo no contraponto, agora meia hora gritando. Então, é por isso que assim, na hora que a Marina me chamou, me convidou para... Fazia tempo que não tinha texto aqui, né? Fazia tempo. Amanhã é Natal, acho que é o último. Amanhã é Natal, faz 3 anos. Por aí, tudo isso. E fazia muito tempo e tal. E eu falei, não, vou jogar esse texto que está semi-pronto, certo? Se eu fazer aqueles bolos de caixinha, assim. Deixa eu testar. Assim, vocês são pilotos de prova, mas são cobaias de um... Assim, será que funciona? Funciona. Vocês acham que, obviamente, melhor trabalhar, do texto melhor trabalhar. Eu falo da minha parte. Eu teclado. Eu sei, Bernardo. Essa mulher me conhece, ó. Se fosse um presente que eu estudava uma foto, nossa,
Esse lado não ouviu isso. Tem que pôr no Facebook, hein, Mário? Já foi escaneado. Tem que pôr no Facebook. Ele tem fotos dele no palco como ator. E na verdade o que eu ouvi hoje, o próprio ator disse que parece um pouco autobiográfico. E eu queria dizer, Marina, que eu não sei realmente sentir um pouco autobiográfico. O que eu sei de você, me permita dividir isso com os seus amigos, o que eu sei de você é que você foi uma criança que sempre buscou ser ouvida. Sempre. Eu estou vermelho. E você sempre foi ouvido. Nós estudamos no colégio estadual, escola estadual, em bairro extremamente pobre, e o Mário sempre foi ouvido. Em qualquer circunstância, se saísse a fanfarra do colégio e que essa fanfarra tivesse um histórico, ele teria feito. Então não é biográfico. Se houvesse o discurso da escola, eu leria, porque eu era a menina mais bonita da escola, mas ele escreveria para mim. Não, mas assim, só esclarecendo, não é autobiográfico, não. Eu quero dizer, Maria, que o que eu senti hoje, Maria, que você apresenta, é muita dor. Né? O tempo todo é dor, não sei se é a sua dor. A dor de quem está vivo. Eu não ouvi, ele não tem nome, né? Não. Ele não tem nome, o velho não tem nome. Eu acho que hoje as pessoas estão todas assim, eu acho que mais do que muitas, anônimas. Talvez isso explique um pouco o porquê das redes sociais e muito mais, elas são anônimas. Hoje há uma tendência enorme em humanização em todas as áreas da natureza humana. Porque a humanização se sempre somos humanos, né? A partir do momento que a pessoa é número de contato, número de estudantes, número do aluno, número do povo, você acha que sou 10, né? Eu sou 10, eu sou mais alguém. Então, eu acho que essa ânsia do mundo, esse fazer ver, esse fazer presenciar, sentir. Estou muito emocionada de ver. Sempre soube dessa capacidade. Eu fiquei sem graça. Parabéns, Maria. Parabéns por estar aqui. Mas assim, só esclarecendo, gente, assim, não eu acho que a gente, vocês estão achando que é autobiográfico, eu fico muito feliz, porque disparadamente não é, mas se você mergulha num personagem, você está a fim de que ele seja acreditável, incrível, né? Eu gosto mais de acreditável, eu nem sei se existe, mas acho que eu acho bonito falar. Para ele ser, você tem que tentar assim, imaginar o que sente. Eu não sei se é uma maneira gostosa de você viver e tentar entender os outros. Né? Acho que a chave do segredo, sei lá, se existe segredo, é meio essa, você tentar entender o que a gente faz é isso. O primo Marcos fala que é encontrar afinidades com as distorções humanas. Mário. Oi, quero. Vai. Deixa só aqui ela falando aqui, depois você já fala, ela está aqui. Sabe o que eu comparei? Não é pejorativamente, é positivamente, tá? A balada do Globo do Piazzolla, você sabe a letra? Ele fica observando, as pessoas não veem, não ouvem. Por que você acha que é achar pejorativo me comparar com o Piazzolla? Eu estou ouvindo até você lembrando da balada do Globo do Piazzolla. Nossa, que legal. Já sugeriu a trilha. Já deu. Muito legal. Uma Melita Baltar? Sim. Balada do Globo. Oi. Não, o que eu acho legal que você manter isso é que você constrói até você partir de uma certa moral, entendeu? E desconstrói o tempo todo. Você constrói e desconstrói. Eu fui nisso, porque tinha hora que parecia que você ia ir por uma linha e defender alguma coisa e de repente você desconstrói. E por isso que a gente fica viajando em mil possibilidades dentro da sua ideia, mas dá margem a essa abertura, entendeu? De ver até
personagem, o velho como imaginário, de ver uma relação com o teatro meio louca, uma relação com a palavra muito louca também, entendeu? Quer matar a palavra de repente não quer, porque quer deixar de ser mudo. Acho que isso que é interessante, que eu gostei. Esse jogo que você vai e volta o tempo todo. É isso. Tem ali uma participação e depois aqui você. Por favor. Falar um negócio de sugestão. O microfone para essas pessoas que falam muito depressa e muito baixo. Eu acho que o pessoal fala um pouquinho mais alto, que aqui a gente não vai ter esse microfone agora. Bom, eu queria parabenizar o texto, ele traz várias questões, né? A atuação do rapaz também é muito boa na leitura. Eduardo Leão. Isso. Parabéns, Valca, pela direção, isso é bacana. Então, o texto, ele me lembra uma questão, um texto do Pedro Bandeira, que é o Fantástico Mistério de Fiorinha, não sei se vocês conhecem, onde é uma questão invertida. Na verdade, assim, a história da Fiorinha está perdida e tem que recuperar a história. Ela ficou perdida porque não escreveram a história, né? E nesse caso aí, corre-se o risco de perder porque alguém se apropriou e rasgou e destruiu, né? Então, tem me lembrou uma forma meio que às avessas a ideia do Pedro Bandeira, mas uma ideia interessante de alguém que de repente se apropria de alguma, né, da cultura, né, um monopólio aí de repente, e destrói, né, porque ficou só na cabeça dela. Na verdade, o que o Pedro Bandeira fez foi colocar a importância da literatura escrita para resgatar a memória, a história, né, e a cultura de uma forma geral. E aí você traz uma questão do risco de você, né, perder uma cultura com alguém que destrói. Então é um elemento interessante, e o fato de você colocar esse ator também levando a cultura para uma comunidade que, de uma forma mais ampla, não tem esse contato também, traz um elemento que eu acho que socialmente tem uma questão interessante, e essa questão dele se apropriar de coisas que não são dele para dizer também alguma coisa. Então tem vários elementos que eu acho que tem uma riqueza aí no texto que dá para explorar bastante, e parabéns. Eu acho que, não sei, como se disse, não está acabado, a gente também sente um pouco isso, faz leituras, faz conexões, mas de qualquer forma dá para perceber que tem uma riqueza bastante. Mas a minha ideia como é seu nome? Marco. A minha ideia é que, mesmo depois de pronto, entre aspas, continue despertando as mais variadas leituras até em mim mesmo. Cada vez que eu vou assistir a peça montada, eu falo, nossa, isso me acontece muito, peças minhas, né? Eu vou ver de repente uma fala lá no meio, eu falo assim, olha essa fala que explica aquela cena lá atrás, tal. Eu não tinha me ligado ainda, assim, eu não sou cerebral dessa maneira, entendeu? Esta fala aqui da página 3 vai estar ligada a uma fala no meio da página 38. Não sei. Então, eu espero que essa peça, depois de pronta, ou considerada apresentável à sociedade, ela tenha várias leituras, né, possíveis leituras. Isso que você falou, eu também não tinha parado para pensar, e agora faz muito sentido. Acaba sendo uma sugestão de, já que você não tem o que falar de interessante, em vez de escrever tudo fazer xixi, pega alguém que falou uma coisa interessante já, com Cecília Meirelles, e põe lá. Essa noite eu terminei de ler um livro do Henrique Vilamata, se chama Bartolomé e Companhia, e é um livro sobre escritores que pararam de escrever. Ele faz um apanhado, uma parte é real, outra parte é inventado por ele e tal, pequenas historinhas de escritores que pararam de escrever em algum momento da vida. E durante a leitura do livro eu falei assim, nossa gente, olha que engraçado, não tem muito a ver com essa peça. Assim, eu não conhecia o texto do Vilamata, do livro. E achei bem legal, assim, essa coisa também, essa preocupação, né, rolando assim, vejo uns mais de 10 anos, eu acho, já dessa coisa da parar de produzir cultura. Gente, isso é apavorante, sabe? Assim, a mim apavora, nós que trabalhamos com isso, apavora. A possibilidade de um dia se parar de
fazer alguma coisa nesse sentido. Não vai acontecer. Pois, gostaria de falar? Eu só ia fazer uma observação, Mário. Gostei do texto, você sabe que quando eu não gosto, eu digo que eu não gosto. E quando falaram de personagens, profissões que são invisíveis, né? Já se falou muito de faxineiro e um deles é o ascensorista, né? E você linkou com o elevador. E eu me lembrei que logo que eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava num prédio e um dia a ascensorista falou para mim: a senhora é do interior? E eu achei que ela estava me ridicularizando pela minha forma de falar. E falei para ela: sou, por quê? Eu falo caipirado? Ela falou: não, porque a senhora fala bom dia. Bom dia? Ela falou: não é porque a senhora fala caipirado. Eu estou perguntando porque a senhora fala bom dia. Ou seja, as pessoas do interior falavam bom dia, de São Paulo não, na cabeça dela. Na cabeça dela. Sim. Engraçado isso, porque a ascensorista recorre à mesma fuga que o personagem vai ler. Está dizendo no elevador, a ascensorista está lendo. Já leio, porque ninguém fala agora, mesmo que eu vou ler. Logo no primeiro contato que o personagem tem com esse velho, até a morte dele, eu percebi uma relação muito impessoal. O cara morre, e apesar de tudo, esse velho sempre compartilhando a história dele, o legado dele, a fortuna dele. Isso é proposital mesmo, é um personagem fruto do meio mesmo, dentro do contexto da história em si. Você idealizou isso? Não idealizei não. Eu acho, vou chutar para você, eu acho que tem a própria incapacidade dele mesmo já de se relacionar com as pessoas. Ele tem essa frieza dele, de uma certa maneira, ela foi aparecendo. Eu falei: opa, isso é bom, vamos manter, sabe? Isso é bom. As coisas vão surgindo e você fala: opa, isso é legal, isso é bom, isso não. Então, essa frieza dele em relação à única pessoa que lidou com ele, que prestava atenção nele, também eu acho que tem a ver até com essa incapacidade de você não saber mais. Se você parar de mastigar durante 6 meses, a sua mandíbula perde a função, sabia? Atrofia tudo. Se você parar de mexer a perna atrofia. Se você parar de se relacionar com as pessoas, você vira uma geleia, entendeu? Eu acho que aconteceu isso com esse personagem. O próprio velho propõe para ele uma coisa mais rude. Você lê mal pra caramba, cara, sua memória e vai cagar, moleque. Mas o velho tem uma relação, ele tem uma relação meio. Mas a única coisa que ele valoriza, ele acaba perdendo depois da morte desse velho. Exatamente pelo advento da apropriação. Porque ele começa a comensurar algo que é incomensurável. É uma coisa muito fantástica. Eu gostei muito. Valeu, obrigado. Bom, então, vamos concluir. Eu quero falar mais alguma coisa. Eu só quero agradecer muito, primeiro, ao convite da Marina, segundo, a disposição do Eduardo Leão e do Luiz Alcazares de fazerem essa experiência comigo, pegarem meu texto com uma gentileza, uma generosidade, enfim, uma relação muito gostosa mesmo, assim, agradecer de público essa disposição de vocês, assim. Para mim foi uma honra. Eu queria falar um negócio a respeito. Eu achei um pouquinho curto, você vai realmente aumentar. Ele falou apresentar como peça. Um pouquinho mais, não muito mais, senão também ninguém aguenta. Era sozinho falando em cena. Vai ser como que deixa um monólogo, É o diretor. Eu tiro por mim, sim. Monólogo. O Otávio aqui deu monólogo e leva muito tempo. Noite, 1h15, 1h20. É bastante tempo. Para monólogo é longo. É bastante tempo, né?
A primeira versão ele falava todos os textos, é que eu cortei. Dava 3 meses. Cortar só os textos, Mário, deixar só o que você escreveu. Tem a versão Luiz João Casares, a versão Zé Celso, dura 7 horas.